Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Depois de algum tempinho, galera, sem estar podendo postar aí no canal, por motivos de trabalho aqui, a correria. Semana passada eu até tentei postar aí um vídeo, mas o áudio não ficou legal, tive alguns problemas com o microfone. Mas hoje eu estou voltando aí e estou trazendo uma dica bem especial para vocês para marcar aí o início dessa nova rotina de vídeos aí que eu espero estar trazendo para o canal. Esse vai ser um vídeo muito legal. Não sei se vocês lembram, mas a gente trabalhou essa composição aqui em um dos vídeos anteriores, quando eu ensinei para vocês sobre a criação de sombras aqui no Photoshop. E esse vídeo ele também está relacionado às sombras, só que dessa vez eu quero te ensinar como exportar o teu produto com a sombra do material com fundo transparente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui assim, ó. Eu manter a sombra do material, mas eu poder tirar esse tênis daqui e colocar ele em um outro fundo qualquer. A princípio você pode até achar que isso não tem muito sentido, mas pela forma como a gente escolheu trabalhar as nossas sombras, que foi através das curvas aqui, ó, se eu fosse tirar, por exemplo, esse background daqui, automaticamente a sombra ela sumiria. Por que ela sumiria? Porque eu estou utilizando aqui uma camada de ajuste, que é uma camada do tipo Curves. Então, para essa camada ficar visível, eu tenho que ter uma layer preenchida aqui no fundo. Seja uma layer sólida, seja um gradiente, seja uma imagem, seja o que for. No meu caso, eu tenho esse background aqui que a gente tinha criado para outra composição. Se eu criasse, por exemplo, ó, um outro solid color, da cor que fosse aqui, até um branco mesmo, e colocasse lá embaixo, atrás das sombras, eu teria as minhas sombras lá aparecendo. Mas se eu tirar os backgrounds e deixar o fundo transparente para eu, por exemplo, usar esse tênis em uma outra composição e não precisar ter que fazer a sombra toda de novo, não dá para fazer desse jeito aqui, desse método. E é isso que eu quero resolver hoje com vocês. Eu vou deixar esse fundo branco aqui, eu vou estar utilizando ele para a gente estar visualizando algumas coisas e vamos começar o nosso processo. Primeiro, por que eu não consigo salvar essa imagem com fundo transparente com a sombra? Bom, é aquilo que eu falei com vocês. Como eu estou utilizando uma camada de ajuste, essa camada de ajuste ela precisa interagir com o fundo. No caso aqui, ó, se eu der um clique numa curva dessas, ó, 2 cliques, o que vai acontecer? Você está vendo que eu estou tirando a iluminação, estou tirando a luz do que tiver abaixo dessa minha camada de ajuste, que no caso aqui é o meu color fill branco. Isso significa que como a curva está tirando a luz de determinada camada, eu preciso ter uma camada ali embaixo para que ela subtraia aquela luz. E quando eu tiro a visibilidade dessa camada, o fundo é transparente. Então ela não tem como tirar a luz do que não existe. E é isso que a gente vai resolver agora. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente transformar essa sombra que a gente fez, essa sombra que está aqui, ó, em uma camada que possa ser visível mesmo em um fundo transparente para que eu consiga exportar ela como PNG. Vou dar um Ctrl Z aqui. Olha só, como é que eu faço isso? Primeira coisa, como eu já tenho a sombra do jeito que eu quero e eu não quero perder a característica dela, eu vou utilizar as máscaras para criar uma nova seleção e a partir dessa nova seleção eu poder criar uma camada sólida que não precise misturar com outra camada para que ela seja visível. Como uma curva aqui, por exemplo. Como é que eu faço isso? Eu vou segurar o Ctrl e vou dar um clique na minha máscara. Vou dar um clique nessa máscara de baixo aqui primeiro. Ó. Cliquei. Vou tirar a visibilidade aqui do tênis e você vai ver que automaticamente ele fez uma seleção aqui. Ó. Essa seleção é exatamente o símbolo, o shape no caso, dessa curva aqui de baixo. Se eu tirar a visibilidade das outras curvas, ó, você vai ver que ela está assim. Você pode até falar, beleza, Adriano, mas ele não selecionou a sombra completa. Mas ele selecionou sim, galera. É porque o Photoshop ele precisa delimitar essa linha para te mostrar a seleção. Não significa que essas partes aqui mais transparentes não estejam selecionadas. Tanto ó, que se eu criar um Solid Color aqui, ó, nova camada de preenchimento, Solid Color, colocar, por exemplo, um vermelho, ó, você vai ver que ele fez a seleção exatamente ó, igual a que estava lá embaixo. E é exatamente isso que eu quero, é exatamente esse processo que eu vou fazer. Então, ó, vou deletar isso aqui. Por que eu deletei aquela sombra? Porque eu quero que a minha sombra final seja a soma dessas 3 sombras que tem aqui.
para poder dar essa sombra mais realista que a gente já fez anteriormente. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou segurar o Ctrl, vou clicar na primeira máscara da primeira sombra. Ele fez a seleção para mim. Essa é uma dica muito legal, galera, porque você pode usar para selecionar qualquer máscara ou objeto com fundo transparente que você já tenha aí na tua composição. Agora, como é que eu faço para adicionar as outras seleções nessa seleção que já está aqui? É muito simples, olha só. Se eu segurar o Ctrl e colocar o mouse em cima da segunda máscara, você vai ver que o quadradinho da seleção apareceu. Se eu segurar o Shift junto com o Ctrl, você vai ver que vai aparecer um mais no cursor. Isso significa que eu vou adicionar a nova seleção a essa seleção que já existe. Se em vez do Shift eu pressionasse o Alt, eu subtrairia essa segunda seleção da primeira. No nosso caso, a gente quer adicionar. Então, vou segurar o Ctrl e o Shift, clico na segunda máscara, adicionei. Vou fazer a mesma coisa para a terceira. Ctrl, Shift, clico na terceira máscara. Agora eu tenho todas as máscaras ali selecionadas. O último passo eu poderia fazer de duas formas. Cria uma camada vazia e pinta da cor que eu quiser, com a cor aqui do primeiro plano. Ou, e é a forma que eu prefiro, cria uma nova camada de preenchimento do tipo Solid Color. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, vou criar aqui. Posso escolher a cor que eu quero. Ó, se eu quisesse uma sombra de outra cor, ó. Mas nesse caso aqui eu vou deixar preto mesmo, só para questão de exemplo, ok? Eu até caiu dentro de um grupo aqui que eu criei sem querer, ó. Vou desagrupar. Beleza. Vou dar um nome para ela de sombra. E vou até desabilitar agora, ó, esse grupo aqui que tinha a sombra anterior. Vou tirar a visibilidade dele. Vou jogar a minha sombra para trás do tênis e vou trazer o tênis de volta, a visibilidade. Então olha só, agora eu tenho uma sombra em uma camada só. Deixa eu trazer o background de volta aqui, nosso background branco. Tá lá a minha sombra. Ela é uma camada só e agora ela é uma camada sólida, que significa que se eu tirar a visibilidade do fundo, ela continua lá. E agora eu posso salvar esse material com essa sombra, que para onde eu levar ele, essa sombra vai junto com o tênis. Outra vantagem de eu ter criado a sombra a partir de um Solid Color. A vantagem é que a qualquer momento, dependendo da cor do fundo onde o meu objeto for posicionado, eu consigo dar 2 cliques no meu símbolo da cor e trocar a cor. Ó. Porque lembra que a cor ela sempre interage com a cor do ambiente. Então, se eu quisesse ela mais avermelhada, mais esverdeada, ó, mais amarelada, mais azulada, dependendo da cor do fundo que eu estiver trabalhando, eu consigo adaptar ela a qualquer momento. Nesse caso aqui com o documento aberto. É lógico que depois que você fechar o documento como PNG, você não vai ter essa flexibilidade. Mas eu vou te dar uma dica até em relação a isso. Então, ó, vou tirar o fundo aqui, visibilidade do background, minha sombra está lá. Vou mandar exportar esse material. Eu vou usar a exportação da minha preferência. File, Export, Export As. Eu acredito que o Export As, atualmente, para salvamento de imagens fechadas, é a melhor opção do Photoshop. Você pode usar o atalho, ó, Alt Shift Ctrl W. Pedir para salvar. E aqui onde está escrito File Settings, eu vou mudar para PNG, porque eu quero fundo transparente e o JPEG não me permite isso. Deixo o Transparency marcado e simplesmente exporto a minha imagem. Vou exportar aqui na minha área de trabalho por enquanto. Se eu acessar agora a minha área de trabalho, olha aqui a minha imagem do tênis e ela já com fundo transparente, como a gente pode ver. Se eu pegar essa imagem e colocar ela, por exemplo, lá dentro do Photoshop, você vai ver que agora eu tenho a imagem do tênis, ó, com a sombra já aplicada, e para onde eu levar esse tênis, a sombra dele vai estar junto com ele ali, independendo do fundo, ó, aonde eu posicionar esse material. Então, galera, essa é uma primeira opção para você salvar o teu arquivo. Eu vou dar um plus agora aqui, um bônus, e vou te dar uma outra dica. Mas essa é uma dica, na verdade, mais secundária. Ela te ajuda, mas aí você decide no teu processo se ela é legal para você ou não. Essa dica é a seguinte, ó. Eu vou tirar a visibilidade da sombra e vou salvar só o tênis com transparência. Ctrl Alt Shift W, vai abrir o Export As. Vou deixar as mesmas configurações, exportar. Vou colocar aqui o nome, ó, de tênis. Ok.
Agora eu faço a mesma coisa só com a sombra. Tiro a visibilidade do tênis, volto para a sombra, Ctrl Alt Shift W. Vou salvar esse daqui como sombra. Vou colocar sombra 2 só para não confundir com a outra que já tinha lá. Beleza. Vou lá na minha área de trabalho. Os dois arquivos estão aqui, ó. Uma só com o tênis e o outro só com a sombra. Se eu arrasto esses dois objetos para dentro do Photoshop, tá aí o meu material. Vou tirar a visibilidade do tênis original, da sombra original. Os meus dois estão aqui, ó. Tênis e sombra. Por que que essa é uma opção interessante? Porque eu posso editar os dois de forma independente, ó. Tanto o tênis quanto a sombra. Por exemplo, se eu acho que essa sombra está muito densa, está muito escura, eu posso chegar aqui, ó, e deixar ela mais clarinha, ó, mais fraquinha. Agora eu consigo fazer isso porque eu separei os dois. Se eu achar que ela está muito dura, eu quero dar uma suavizada, eu posso vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur e deixar ela mais suave, ó. Eu controlo quanto de dureza que eu quero. Se eu quiser até alterar a cor dela, eu posso também. Posso usar um Hue Saturation para isso. Tanto pelas camadas de ajuste, Hue Saturation, quanto pelo comando direto em cima da imagem. Poderia marcar aqui a opção Colorize. Eu quero que mude a cor só da sombra, então eu vou clipar ela na sombra. Como é que a gente faz isso? Seguro o Alt, coloco o mouse entre as duas camadas do Hue Saturation e da sombra. Ó, você vai ver que o cursor vai mudar para o ícone do clip. Clico. Está clipado. Essa setinha indica isso. O que significa também que qualquer alteração agora que eu fizer nesse Hue Saturation vai pegar só na layer da sombra. Se eu alterar aqui a cor e aumentar um pouco ou diminuir um pouco a iluminação para a gente ver melhor. Olha só. Você consegue ver bem a gente conseguindo aí tratar a cor e mudar a cor do nosso material, que pode ser alterado de acordo com o fundo onde você estiver trabalhando. Isso é muito importante, galera, porque te dá mais flexibilidade durante o teu processo. E era essa dica que eu queria dar para vocês, justamente porque se você trabalha com produtos, por exemplo, ou com imagens que você acaba tendo que utilizar ele em fundos diferentes para uma apresentação, por exemplo, para um cliente ou para um mockup, essa é uma opção excelente para que você esteja trabalhando aí e poder trabalhar com o teu material e mudar os fundos onde eles vão ser aplicados, mesmo depois do material já ter sido fechado, como uma imagem ali em PNG. Espero que vocês tenham curtido essa dica. Muito obrigado desde já a todos os que se inscreveram no canal, a todos que têm comentado, a todos que têm dado like no vídeo. Vocês não sabem o quanto vocês têm apoiado o canal. Espero que essa dica seja útil para vocês, assim como ela é para mim. Muito obrigado novamente por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.